Graça e paz, meus irmãos. Mais uma noite nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Mesmo que online, à distância, nós estamos ligados ao Senhor. E hoje, quarta-feira, né, o dia do nosso culto, o culto de ensino, né? As quartas-feiras é reservada para o culto de ensino, né? O ensinamento da palavra de Deus. E antes da gente iniciar, eu queria te perguntar como está a sua fé, né? Como está a sua fé? Como foi a sua fé nesses dias? Como foi a sua fé hoje e como ela está, né? Para que a gente possa entender o que é a nossa fé, como ela tem que permanecer. Eu convido para que vocês abram suas Bíblias no livro de Salmos 125, Salmo de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? E aí eu, analisando, meditando aqui, e eu comecei a analisar, né, como é que está a minha fé e como tem que estar a nossa fé, né? Que diz que nós devemos confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos como os montes, né, de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. E aqui no versículo 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, né? Então, os montes são aquelas colinas, né, que ficavam ao redor da cidade, que eram inabaláveis, né, firmes. E assim é o Senhor diante do seu povo. Assim é o Senhor sobre a tua vida. Ele é ao derredor, Ele está ao derredor da sua vida, Ele está em volta da sua vida, né? Como diz aqui, que é para sempre, desde agora e para sempre. Então Ele permanece ao nosso derredor. O Senhor está conosco. Então a nossa fé, ela é inabalável, ela tem que ser inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e são firmes para sempre, né? Então estamos passando por momentos difíceis, por situações difíceis em nossas vidas, mas nós temos que permanecer firmes, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está sobre as nossas vidas, né? Então eu entendo que às vezes nós passamos por conflitos, por situações de aflição, por situações de enfermidade, por situações financeiras, por um monte de questões, por um monte de situações nós passamos em nossas vidas, mas o Senhor permanece à nossa volta. O Senhor permanece conosco, o Senhor permanece ao nosso derredor, e nós temos que permanecer firmes, né? Firmes, para que nós possamos nos apoiar em Deus, nós precisamos nos apoiar na palavra do Senhor. Então nessa noite a palavra que nós temos aqui no início dessa abertura é que a sua fé continue firme, é que a sua fé seja sempre inabalável, né? Para que a sua fé não se desvie, para que o Senhor possa operar, né, o poder que Ele tem, né, sobre as nossas vidas. Então nós devemos permanecer firmes, continuar confiando no Senhor, né? Então talvez hoje você tenha passado por um momento difícil, tenha passado por uma aflição, né, por alguma perda, alguma situação em particular que tenha acontecido sobre a tua vida, mas eu tenho essa palavra aqui de conforto para que nós permanecemos firmes como os montes de Sião. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai. Que o Senhor esteja conosco nesta noite, Pai. Que nós possamos ter o entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós esta noite, Senhor. Que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor preparou, Senhor, que os teus propósitos possam se cumprir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos faça permanecer firmes, Deus. Que o Senhor não se afaste de nós, Senhor. Que nós não venhamos ter medo, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes, Senhor, em Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor está perto de nós, sobre as nossas vidas, em nossa direção. Então, por favor, Senhor, se nessa noite, Pai,
os nossos corações estiverem duvidosos, Senhor, se os nossos corações estiverem entristecidos, Pai, que nós possamos, através da Tua palavra, Senhor, ó Deus, ter restauração, Senhor, ter paz, Pai. Que nós possamos nos levantar, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai, e nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, Senhor, e queremos permanecer com a nossa fé inabalável, Senhor, entendendo que nós, confiando em Ti, Senhor, seremos como os montes de Sião, que não se abalam, Senhor, e permaneceremos firmes, independente daquilo que vier, independente do vento que soprar, Senhor, nós iremos permanecer firmes, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade nesta noite. Te agradecemos neste momento, Senhor. Te agradecemos por mais este culto. Te agradecemos por o Senhor ter nos guardado, por o Senhor ter nos trazido até este momento, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém? Vamos ouvir um louvor neste momento, né? Um louvor. Eu espero que você louve aí da tua casa, que você possa clamar o nome do Senhor, que você possa exaltar o nome de Deus através do louvor. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite, que Ele seja o seu refúgio nessa noite, que você possa elevar os seus olhos ao Senhor, que é dele que vem o nosso socorro, amém? Aleluia, Jesus, vamos louvar ao Senhor. Eu elevo os meus olhos a Deus, de onde o socorro virá. O meu socorro virá do Senhor, que os céus e a terra criou. Eu elevo os meus olhos a Deus, de onde o socorro virá. O meu socorro virá do Senhor, que os céus e a terra criou. Quando o vento sopra, irmão, e sozinho você está, e os seus problemas parecem não terminar. Desesperado está, sem saber o que fazer, mas eu tenho a solução, amigo, irmão, pra essa noite a vitória chegar. Eu elevo os meus olhos a Deus, de onde o socorro virá. O meu socorro virá do Senhor, que os céus e a terra criou. Quando o vento sopra, irmão, e sozinho você está, e os seus problemas parecem não terminar. Desesperado está, sem saber o que fazer,
eu elevo os meus olhos. Eu elevo os meus olhos. Amém, aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, né? Pedir para que o Senhor continue guardando, para que o Senhor continue trazendo paz, para que o Senhor continue trazendo ânimo, para que o Senhor continue guardando em tuas mãos. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, e nós colocamos aqui, Senhor, diante da tua presença, a nossa família, Senhor, a nossa casa, Senhor. Pedimos para que o Senhor permaneça sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, Senhor, guardando, Pai, a nossa família, Senhor, guardando as esposas, maridos e filhos, Senhor, guardando os relacionamentos, meu Pai, fortalecendo os casamentos, trazendo vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, se manifestar grandemente, Senhor, poderosamente como o Senhor tem se manifestado sobre as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor nos dê direção, Pai, que nós possamos conseguir enxergar diante da Tua palavra, Senhor, como devemos caminhar, Senhor, como devemos nos relacionar, Senhor, dentro da nossa casa, do nosso lar, Senhor, como devemos ser como maridos, como esposas, Senhor, como devemos obedecer como os filhos, Pai. Que tudo isso, Senhor, possa ser revelado aos nossos corações, Pai, e que nós não venhamos perder, Senhor, esses princípios, Senhor, familiares, Pai, ao qual o Senhor nos deu, esses pilares, Senhor, a qual o Senhor, Deus, plantou, Senhor, para que a nossa família seja guardada, para que a nossa família esteja segura em Tuas mãos, Senhor. Eu, neste momento, peço para que o Senhor continue guardando a vida da minha esposa, meu Pai. Peço para que o Senhor continue guardando a vida das minhas filhas, a vida do meu filho, Senhor. Para que o Senhor continue protegendo, Pai, como o Senhor tem feito até este momento, Pai. Me ensina cada dia mais, Senhor, como guardar a minha casa, como guardar a minha família, Senhor. E que eu possa, Senhor, continuar sendo guiado, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Guarde, Senhor, a cada família, Senhor, representada aqui nesta noite, Senhor. A cada um que está aqui, Senhor, orando pela Tua casa, orando pelo Teu casamento, pelos Teus filhos, esposas e maridos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, Deus, derramar do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Nós consagramos a nossa casa, o nosso lar e a nossa família diante da Tua presença, Pai. E nós vamos declarar neste momento, Senhor, que haja o que houver, Senhor, a que preço for, Pai, eu e a minha casa, eu e a minha família, Senhor, serviremos a Ti, Senhor. Por favor, Senhor, guarde a nossa casa, Senhor. Oramos também, Senhor, por vidas, Senhor, que estão enfermas, Senhor. Oramos por pessoas que têm perdido, Senhor, as pessoas têm perdido entes queridos, Senhor, com esse vírus, Pai, que tem, Deus, devastado, Senhor, Deus, o Teu povo, Senhor, tem assolado, Senhor, o Teu povo, Senhor. Então, por favor, Senhor, que o Senhor nos guarde, Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, deste mal, Senhor, e que aqueles que estiveram agora, Senhor, Deus, contaminados, Pai, com esse vírus, Pai, que o Senhor possa, Deus, curá-los, que o Senhor possa, Senhor, protegê-los, meu Pai, que o Senhor possa cuidar da saúde, Deus, que o Senhor possa, Deus, visitar, Senhor, a cada leito de hospital, Senhor, que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada um, Senhor, que perdeu, Senhor, um parente, um familiar, Deus, que foi contaminado por esse vírus, meu Pai, e que o Senhor proteja, Senhor, a Tua igreja, proteja o Teu povo, proteja a nação, Senhor. Deus, eu oro também para cura nesta noite, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, passando por momentos difíceis, Senhor, de enfermidade, Senhor, aqueles que estão enfrentando um câncer, Senhor, aqueles que estão enfrentando uma dor, Senhor, na coluna, uma dor na cabeça, aqueles que estão com a sua pressão descontrolada, Senhor, que neste momento, Senhor, quando nós estamos orando aqui, Senhor, que a Tua oração possa alcançar, Senhor, e já possa, Senhor, de imediato, Senhor, ir liberando a cura, Senhor, tirando as dores, meu Pai. Oh Deus,
Deus, cuidando de cada um, Senhor. Por favor, meu Pai, guarde a cada um, Senhor. Guarde as famílias de Vila Mirante, Senhor. Guarde as famílias, guarde a nossa parentela, meu Pai. Deus, que o Senhor possa, Deus, se manifestar a cada dia, Senhor, sobre o nosso povo, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém? Vamos aproveitar e trazer a nossa palavra de dízimo e oferta, né? Eu peço para que vocês abram seus livros, sua Bíblia no livro de Salmo 127, Salmo de número 127, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Então nós temos que confiar no Senhor, né? Nós temos que acreditar no Senhor. Então nós temos que também, né, entregar nossa vida financeira a Deus, né? Nós temos que, nessa parte também, confiar no Senhor, porque diz aqui o Salmo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Talvez se a gente, com as nossas próprias forças, querer tomar conta da nossa casa, querer tomar conta da nossa vida, talvez a gente não aguente, né? A gente vai conseguir só até a primeira tempestade. E aí, quando vier a primeira tempestade, ela já vai derrubar, porque nós não temos confiado no Senhor, nós não temos acreditado no Senhor, né? Diz aqui, aqui no finalzinho do versículo 1, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o Senhor está sempre alerta, o Senhor está sempre guardando, o Senhor está sempre vigiando, Ele não dorme, Ele não descansa, né? Ele está sempre em alerta. E o versículo que eu gosto muito diz aqui que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então nós temos que ter a nosso coração totalmente voltado para o Senhor, que a nossa confiança seja totalmente em Deus, né? Porque não adianta a gente querer lutar com as nossas forças humanas, querer construir com as nossas próprias mãos, né? Querer fazer com as nossas próprias vontades, que será em vão, né? Então a gente vai querer arrumar outra forma de sustento, a gente vai querer trabalhar de dia e de noite, né? A gente vai querer fazer coisas além do que aquilo que a gente tem que fazer, e não adianta, porque aos bons, aqueles que confiam no Senhor, Ele dá enquanto descansa, Ele dá enquanto dorme. Então a nossa confiança tem que estar totalmente voltada no Senhor. Então, se você está passando por um momento difícil financeiramente, se você precisa de uma porta de emprego, se você está com uma questão delicada na sua vida financeira, você tem que confiar no Senhor, depositar toda a sua confiança no Senhor, porque é o Senhor que vai cuidar das nossas vidas, é o Senhor que vai prover sobre a minha vida, sobre a tua vida, né? É o Senhor que vai trazer, que tem trazido sustento sobre as nossas vidas. Então nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, né? De todo o nosso coração. Ter a nossa fé, como a gente leu lá no começo, inabalável, né? Confiar no Senhor, porque Ele vai continuar trazendo sustento, Ele vai continuar abençoando a tua vida. Mesmo que você esteja num momento difícil, delicado, eu repito, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de acreditar no Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem provido sobre as nossas vidas, e é nele que nós temos que confiar, amém? Coloque aí o seu dízimo, apresenta aí o seu dízimo, se você ainda não dizimou, que você possa dizimar neste momento. Nós temos aí alguns canais aí, algumas para você dizimar e ofertar. Nós temos a nossa conta bancária, né? Que eu acredito que deva estar passando aí para vocês no vídeo. Que você pode fazer a sua transferência. Se você não
se você não tem a mesma conta que a nossa, você pode fazer um Pix, né? Nós temos aí o número do nosso Pix também. E assim que você fizer o seu Pix, assim que você fizer a sua transferência, né? Que você possa enviar para os nossos tesoureiros, né? Que é o Davi e a Cristiane, os seus comprovantes, né? Que isso a gente pede para que vocês enviem, para que seja uma forma mais fácil da gente administrar aqui, da gente controlar. Então é importante que você possa enviar os seus comprovantes, entendeu? É importante que você continue dizimando, que você continue fazendo parte, né, deste momento tão maravilhoso que é devolver, né, aquilo que o Senhor já nos deu, né, como um amor, com um coração feliz, né, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Então, como vocês sabem, nossa igreja ela é mantida pelos dízimos, né? Pelas ofertas. Então, que você possa ser um mantenedor da casa de Deus, né? Porque quando você ajuda a manter, quando você ajuda a cuidar da casa do Senhor, vidas são alcançadas, né? Vidas são transformadas, pessoas são alimentadas, né? Então, é importante que você tenha a consciência de fazer parte desse momento tão especial que é na casa do Senhor, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus, né? Por esse momento também que é muito especial em nossas vidas. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos a Ti os nossos dias, as nossas ofertas, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, e pedimos para que o Senhor permaneça sobre as nossas vidas, que o Senhor continue provendo sobre as nossas vidas, continue guardando, Pai. Peço a Ti também, Pai querido, para que o Senhor abra portas de emprego, Senhor, para que o Senhor cuide daqueles que estão desempregados, meu Pai, para que o Senhor continue trazendo, Senhor, que o Senhor continue provendo sobre a vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa cuidar dos necessitados, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, como o Senhor tem dito sobre a Tua palavra, meu Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e que nós possamos continuar, Senhor, com essa fidelidade a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Rapidamente aqui, antes da gente iniciar o culto, vou passar os nossos recados aqui, né? Às quartas-feiras, né? No dia de hoje nós temos o culto de ensino, que ele tem toda quarta-feira às 20 horas, e às quartas-feiras nós temos um tempo de jejum, né? Que você possa estar jejuando, né? Para a sua santificação, né? Para que você possa estar guardando a tua vida e que você possa jejuar em prol da igreja, que você possa se consagrar diante de Deus, né? Então é um tempo que nós reservamos às quartas-feiras, né, para jejuar, né, para tirar esse tempo para a gente estar jejuando e orando ao Senhor, amém? Domingo nós teremos o nosso culto, que é às 20 horas, às 18 horas inicia o nosso culto no domingo, e nós temos também às sextas-feiras as nossas células, que você possa se conectar, né? Você que ainda não faz parte, as nossas células estão acontecendo à distância, né? Online, então que você possa estar se conectando, você que procure uma célula que seja mais próxima da tua região, né? Que aí você procure um dos nossos líderes de célula, para que você possa se conectar, para que você possa estar participando também, porque é um tempo especial. As nossas células acontecem às sextas-feiras às 20h30, né? E nós temos também a nossa célula que acontece às segundas-feiras às 20h30 também. Então é um tempo que nós temos aí reservado para a gente falar da palavra de Deus, né? Para a gente dividir um pouquinho ali sobre a palavra de Deus. Então, você que mora na região da Vila Mirante, né, Pirituba, então a célula da Vila Mirante, Pirituba, ela acontece às segundas-feiras na direção do diácono Edson, né? Então, se você é dessa região, procure se conectar, procure estar dentro, né? Procure fazer parte, né? E você que são das outras regiões, como Jaraguá, que é a célula que é dirigida por mim,
da Vila Nova Cachoeirinha, que é dirigida pelo pastor Valdemir, né, e do Jardim Guarani, que é dirigida pelo Adriano, então você que mora em alguma dessas regiões, procure algum desses líderes para que você possa entender, né, o porquê da nossa célula, que você possa entender a importância de você estar participando, de você estar fazendo parte, né? Não fique de fora, não. Participe. É um tempo tão agradável, um tempo tão rico, tão precioso, e é importante que você esteja conosco, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Espero que você espero que você esteja com seu coração aberto, com seu coração em paz, com seu coração tranquilo, que o Senhor venha falar sobre o teu coração, que Ele venha trazer revelações sobre o teu coração nesta noite. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um culto de ensino da palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos nesse momento a orar, porque nós recebemos a notícia que a irmã Sebastiana, a esposa do pastor Valdemir, ela teve que ser socorrida, hospitalizada, porque me parece que está com uma suspeita de AVC. Ela já teve um AVC, estava se recuperando e agora está com uma suspeita de AVC. Eu gostaria de orar com os irmãos, intercedendo pela vida dela. O pastor Valdemir está nesse exato momento lá no hospital, esperando passar com os médicos para ver o que aconteceu com ela. Vamos interceder, meus amados irmãos. Também quero interceder pela Fátima, pela filha da irmã Silvia, que vai fazer uma cirurgia nessa sexta-feira, e também pelo meu tio Antônio, né, que está com uma enfermidade muito séria e precisa de oração. Vamos interceder. Há poder no nome de Jesus para curar as enfermidades, e há poder quando a igreja do Senhor ora em unidade de espírito. Vamos orar então? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estar reunido com a tua igreja, Senhor. Nessa hora, eu quero interceder, Senhor, pela vida da irmã Sebastiana, que, ó Pai, passou mal nessa tarde, Senhor, e teve que ser socorrida, meu Pai, e está ali naquele hospital, Senhor. E, ó Deus, eu quero, nessa hora, meu Pai, orar pela cura, Senhor, da irmã Sebastiana, que o Senhor, ó Pai, prepare ali os médicos, Senhor, os enfermeiros que vão cuidar, ó Pai, da tua serva, Senhor, mas que principalmente, Senhor, a tua presença possa estar ali, Senhor, que as tuas mãos, Senhor, possam, ó Pai, tocar na vida da irmã Sebastiana nesse exato momento, Senhor. Ó Pai, eu oro para que toda enfermidade, para que todo AVC, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus, Senhor, e que não haja nenhuma sequela, Senhor. Ó Pai, nós, ó Deus, oramos para que ela seja curada completamente, Senhor, e ela, Pai, possa voltar à sua vida normal, Senhor. Ó Deus, esteja ali com o pastor Valdemir também, Senhor, dando sabedoria para ele, Senhor. Ó Deus, guardando o teu filho, guardando a tua filha, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. Pai, também quero interceder também, Senhor, pela Fátima, Senhor, pela filha da irmã Silvia, Senhor, que vai fazer cirurgia, Senhor, nessa sexta-feira. Pai querido, que o Senhor possa curá-la, Senhor. Que o Senhor possa estar indo à frente, Senhor. E que o Senhor possa, ó Deus, estar dirigindo as mãos dos médicos, Senhor, ali, ó Pai, que vão cuidar da tua filha, Senhor. Da Fátima, Senhor. Dos enfermeiros, Senhor. Pai, não deixa nada acontecer, mas que a tua filha, Senhor, seja curada, Senhor. Que a sua saúde seja restabelecida, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai. Também, Senhor, oramos, Senhor, pelo meu tio, Senhor, que está, ó Pai, enfermo, meu Pai. Ó Deus, que tem essa doença, Senhor, terrível, Senhor, que é o câncer. Meu Pai, eu quero repreender todo o câncer, Senhor, na vida do meu tio, Senhor. Que ele seja curado, Senhor, nessa hora, meu Pai. Não importa, Senhor, a sentença dos médicos, meu Pai. Não importa, Senhor, o que os médicos falem, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para curar.
Nós cremos que há poder no teu nome, Senhor. Então, nessa hora, eu quero interceder por todos aqueles que estão enfermos, meu Pai. Por todos aqueles que estão, Deus, passando por alguma dificuldade, Senhor, de doença, meu Pai. Seja, ó Deus, agora curado. Em nome de Jesus, receba saúde no teu físico. Você que me escuta. Você que está aí do outro lado, na tua casa, no hospital. Então que você receba saúde física sobre você. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 23, verso 25. Êxodo, capítulo 23, verso 25, diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Vamos ler novamente. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E tirará do vosso meio as enfermidades. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por estar reunido com a tua igreja, Senhor. Eu quero, nesse momento, pedir para que o Senhor venha me usar para falar, Senhor, da tua palavra. Não deixa eu falar, Senhor, nada de mim mesmo, mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aquilo que está no teu coração, Senhor. Pai eterno, humildemente eu te peço, venha me usar para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre fé e a autoridade. Eu creio que se eu conseguir chegar até o final, hoje, nós iremos então terminar esse estudo que nós começamos lá em janeiro. Nós começamos a falar com os irmãos sobre fé e autoridade lá em janeiro. E se tudo correr bem, se eu conseguir chegar até o final aqui, nós terminamos hoje. Semana que vem vamos com um tema novo. Mas nós estamos falando sobre fé e autoridade e especificamente nós estamos falando sobre o poder de Deus para curar. E o texto base que nós lemos nessa noite fala que se nós servirmos ao Senhor, nosso Deus, Ele nos abençoaria. E Ele abençoaria nosso pão, nossa água, ou seja, não deixaria faltar nada para nós. E Ele tiraria do nosso meio as enfermidades. Por isso que eu inverti nessa noite, eu quis orar primeiro por todos aqueles pedidos de oração que foram feitos antes de começar este culto. E se você tem algum pedido de oração, então eu quero que você escreva aí no Facebook, né? Você possa escrever aí para que nós possamos, ao final deste culto, orar por você também, ok? Bom, nós estamos falando que o nosso Deus tem todo o poder para curar. Deus tem o poder para curar e, na realidade, Ele quer curar. Não há dúvidas disso. Por isso que é importante a gente sempre ter fé, pois o Senhor é aquele quem nos sara. Né? Lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, diz que o Senhor é aquele quem nos sara. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja que é necessário que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos aproximarmos de Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Na semana passada, nós pudemos ver como nós podemos receber a bênção do Senhor, uma cura do Senhor, quando nós recebemos o ministério de alguém.
Quando nós recebemos o ministério de alguém, então nós recebemos o melhor que Deus tem colocado na vida daquela pessoa. Então nós podemos ser abençoados através da vida daquele irmão que está sendo canal de Deus naquele momento e receber a bênção, ser curado das nossas enfermidades. Nós podemos ver que nós podemos abrir ou fechar portas, né? Quando nós recebemos o ministério daquela pessoa, nós nos abrimos para a cura do Senhor. Mas quando nós não recebemos, esse daí orar por mim? Não, esse daí não aceito. Então nós estamos fechando as portas. E aí nós impedimos que Deus possa nos abençoar, nos curar. Amém? Nós também vimos a importância da unção da cura. Da unção da cura. No nosso meio, a importância de gerar esse ambiente de cura. Como eu tenho visto, meus amados irmãos, as enfermidades, as doenças afligirem a igreja e as pessoas. E nós não podemos aceitar que as doenças e as enfermidades venham nos afligir a nossa igreja, afligir a nossa família. Não, nós podemos, na autoridade do Senhor, na unção da cura, gerar ali o milagre do Senhor na vida do meu querido irmão, da minha querida irmã. Deus nos chama a ter essa fé. Nós também vimos na semana passada o poder do toque, o poder de impor as nossas mãos, o poder de tocar nas vidas, né? E ali o Senhor poder nos usar como canal da sua graça, canal do seu poder, e então ministrar cura sobre aquelas vidas, ministrar refrigério sobre aquelas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de autoridade. Como receber ali uma cura do Senhor através da palavra de autoridade. Nós podemos ser curados através de uma palavra liberada com autoridade. Lá em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, diz assim: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse versículo aqui diz que chegando à tarde, trouxeram-lhe, ou seja, levaram para Jesus muitos endemoniados. E ele, com uma palavra de autoridade, expeliu aqueles espíritos malignos e curou, o versículo diz, todos os que estavam doentes. Veja como Jesus curou pela palavra de autoridade. E essa mesma palavra de autoridade, o Senhor nos outorgou. O Senhor, Ele nos deu, no nome dEle, na autoridade que nós temos no nome de Jesus, nós podemos ter essa mesma palavra de autoridade e ministrar cura para a vida das pessoas. Essa palavra de autoridade, ela curou muitos ali naquele dia, diz o versículo. Tem mais um versículo que diz a respeito dessa palavra de autoridade. Certa oportunidade, Jesus estava pregando numa determinada casa e alguns amigos levaram um paralítico até o telhado da casa. Abriram o telhado e com cordas baixaram o seu amigo até onde Jesus estava ensinando. E o versículo que essa história está em Mateus capítulo 9, versículo 2 e versículos 6 e 7, que eu queria ler com os irmãos. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Veja, aqueles amigos levam o paralítico, descem ali ele até a presença do Senhor através do telhado. Jesus, o versículo diz que Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles homens que levaram aquele paralítico e baixaram ele até onde ele estava. Diz a Bíblia que Jesus viu aquela fé e liberou uma palavra. Disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E depois ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele paralítico se levantou e partiu para a sua casa. Ou seja, Jesus viu a fé daqueles homens e liberou uma palavra. Liberou uma palavra de salvação e uma palavra de cura. Ah, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer para você que Deus nos deu essa bênção, essa maravilhosa bênção de ter essa mesma autoridade no nome de Jesus, para poder abençoar as pessoas, para poder orar pelas pessoas. Quantas pessoas necessitam de serem libertas de um espírito maligno? Às vezes você se depara com pessoas que veem vultos, pessoas que escutam vozes, pessoas que ali estão sendo atormentadas. E Deus nos dá esse poder, essa palavra de autoridade de repreender esses espíritos no nome glorioso de Jesus. Ele nos dá essa mesma autoridade, essa mesma palavra de autoridade para curar os doentes. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, ter as nossas fés aumentadas nesse tempo difícil, nesse tempo tão triste que nós estamos vivendo, onde as pessoas necessitam de uma palavra de fé, necessitam de uma palavra de esperança. Então, que eu e você, como igreja do Senhor, possamos nos levantar e orar pelas pessoas com uma palavra de autoridade, com uma palavra cheia de graça e de poder. Amém? Quando nós temos uma palavra de conhecimento acerca de uma enfermidade, acerca de uma pessoa, então é preciso liberar essa palavra para essa pessoa, para que ela se conecte a ela com fé. Que nós possamos edificar uma igreja, meus amados irmãos, uma igreja cheia de fé, uma igreja poderosa na fé, uma igreja que ora pelos doentes, uma igreja que ora para a libertação daqueles que estão presos nas garras do inimigo, estão presos nas garras das drogas, do alcoolismo. Ah, meus amados irmãos, que nós possamos nos levantar e realmente liberar uma palavra de bênção, de vitória. Amém? Há poder no nome de Jesus. Nós já estudamos isso algumas semanas atrás e nós podemos ser curados, podemos ser salvos, nós podemos liberar salvação, libertação e cura no nome de Jesus. Diante desse nome, os demônios, eles correm, as enfermidades se vão. Nós não podemos nos acostumar com espíritos malignos. Então, quando você se deparar com alguma situação desse sentido, você tem poder no nome de Jesus, para expulsar aquele demônio, para curar aquela vida, para ministrar cura, para ministrar salvação. Às vezes a pessoa está ali, convive com você há tantos anos, mas não se converte. Então, você tem que começar a orar, a interceder por aquela vida e a ministrar, a liberar uma palavra ali de salvação. Porque há poder no nome de Jesus para curar, para salvar
o perdido. Nós não podemos nos esquecer disso. O nome de Jesus tem poder para salvar, para libertar, para curar. É preciso exercer fé no nome de Jesus. Não basta apenas saber que o nome de Jesus é poderoso. Nós precisamos crer no nome, ter fé no nome. Lá em Atos capítulo 3, verso 6 e verso 16. Atos capítulo 3, versos 6 e 16, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pela fé em nome de, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Veja que Pedro e João, eles estão se dirigindo até o templo. E ali tem um paralítico ali, né? E esse paralítico está ali para esmolar, para pedir uma esmola. E então Pedro olha para ele e fala o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, a palavra de Deus diz que pela fé, no nome de Jesus, é que aquele homem foi fortalecido e foi curado. Veja que a palavra de Deus diz, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Veja que Pedro usou o nome de Jesus. Pedro tinha essa revelação, porque se ele não tivesse, ele não poderia ter falado aquilo que eu tenho. Então nós temos essa revelação de que há poder no nome de Jesus e nós podemos ministrar a cura às pessoas, os nossos parentes, à igreja, aqueles que estão precisando de uma oração. Deus realiza curas por intermédio do nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 30. Diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja que o contexto desse versículo na realidade, é uma oração. E é uma oração que a igreja faz ao Senhor. Então, eles estão orando ali para que a igreja tenha a autoridade para pregar o evangelho. Eles estão sendo ameaçados ali pelas autoridades do povo judeu para não pregar o evangelho, mas eles oram ao Senhor em meio a todas aquelas ameaças. Eles oram para que eles tenham autoridade, intrepidez para pregar a palavra. E aí eles falam no meio da oração: enquanto estendes a mão, né? Enquanto o Senhor estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome. Pode ler, está na sua Bíblia. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nós precisamos crer que há poder no nome de Jesus para curar, para salvar e para libertar. Amém? Nós também podemos ser curados e nós podemos ministrar também cura às pessoas quando
há uma obediência a uma palavra de autoridade. Então, nós recebemos cura quando nós obedecemos a uma palavra de autoridade. Veja que existe uma história na Bíblia onde um homem com a mão ressequida, Jesus se depara com Jesus e Jesus então ali diz para ele estender a mão, ele estende a mão e então ele fica curado. Ou seja, Jesus fala para ele estender a mão, ele estende a mão, ele obedeceu. Então a obediência a uma palavra de ordem é importante. Deus não abençoa insubmissos. Deus não abençoa pessoas que não são obedientes. Veja, a palavra do Senhor diz uma outra história, a história de Naamã. Naamã era um comandante de um exército do povo sírio. Diz que a palavra que Naamã adoeceu e ficou leproso. E lá na sua casa tinha uma serva do povo de Israel. E a serva do povo ali falou para sua senhora: olha, se Naamã estivesse lá no meu povo, quem dera ele estivesse lá, o homem de Deus oraria por ele e ele seria curado. Então, Naamã, ele vai até o povo de Israel e ele chega até a casa de Eliseu e Eliseu nem o atende. Eliseu nem sai para fora. Ele manda o servo falar lá com Naamã. Fala para ele assim: olha, vai lá e mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão e você vai ficar curado. Diz a Bíblia que Naamã saiu indignado. Primeiro porque o profeta, o homem de Deus, não quis nem atendê-lo. Mandou o seu servo falar lá no portão com ele, dar o recado. E segundo porque ele falou: será que não tem rios melhores, né? Lá em Damasco? Será que não tem na minha terra rios melhores para que eu possa mergulhar? Vou mergulhar nesse Rio Jordão? E diz que ele estava indo embora já para a sua terra novamente, sem ser curado. Mas seus oficiais ali deram um conselho para ele. Falou: meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor fazer, tudo bem. Mas ele pediu uma coisa fácil. É só o senhor ir lá e se banhar no rio. E então, diz a Bíblia que Naamã obedeceu, falou: é verdade, eu vou lá então. Diz que ele vai lá e mergulha 7 vezes e a Bíblia diz que ele foi curado. Ou seja, ele obedeceu a voz de comando, a palavra de autoridade do homem de Deus. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 13, também diz, né? Quando Jesus fala lá para aquele homem com a mão ressequida, então disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Ou seja, veja que nós precisamos obedecer, né? Quando nós temos uma palavra de autoridade, nós precisamos obedecer, senão nós corremos o risco de perder a bênção, a cura do Senhor. É o que diz Mateus capítulo 12, verso 13. Veja também que tem um outro versículo, uma outra história na palavra do Senhor, que diz que houve uma obediência à palavra de autoridade de Jesus e aqueles homens foram curados. Ali em Lucas capítulo 17, verso 12 a 14, diz assim. Lucas capítulo 17, verso 12 a 14, diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha que interessante. Aqueles 10 leprosos foram curados quando eles iam ali para se mostrar ao sacerdote. A cura aconteceu enquanto eles iam. Que interessante.
Imagine a cena. Jesus, então, ali, dando essa palavra de ordem para aqueles 10 leprosos. Aqueles homens gritam para Jesus, né? E Jesus, então, gritam ali para que sejam curados, e Jesus se compadece deles. Grave essa palavra, Jesus se compadece deles. E então Jesus fala para eles: vão lá no sacerdote lá, se apresentem a eles, aos sacerdotes. E eles então indo, diz a Bíblia, pelo caminho foram curados. Que cena! Eu fico imaginando aqueles homens indo pelo caminho até os sacerdotes. E no meio do caminho, um deles é curado. Aí o outro é curado. Aí mais um outro é curado. Eles obedeceram à voz de Jesus e foram curados. A importância de obedecer para ser curado. Mais um texto a respeito dessa questão da obediência. A Bíblia diz que um cego passou a ver depois que obedeceu. Está lá em João, capítulo 9, versículo 1 e versículos 6 e 7, onde diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer de ser enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só que interessante essa história. Jesus viu um cego de nascença. E Jesus, então, gospe no chão, pega ali, faz um lodo ali com a sua saliva, pega aquilo, coloca nos olhos do cego e fala para ele: vai lá lavar no tanque de Siloé, né? E diz a Bíblia que aquele cego de nascença foi, lavou-se e voltou vendo. Ou seja, ele obedeceu. Obedeceu a palavra de Jesus. Então a importância de que nós temos, a importância de obedecer para receber uma cura. Amém? Muitas vezes a gente fala para as pessoas: você tem que buscar a Deus, você tem que se posicionar em Deus, você tem que buscar mais a presença do Senhor, né? E as pessoas, então, elas não obedecem, não dão nem trela, não querem saber. Muitas vezes perdem a bênção do Senhor, porque o Senhor pode curá-las, pode mudar a vida delas para sempre, e elas não obedecem. Muitas pessoas não querem, sabem que Jesus, conhecem a Jesus, mas não têm um compromisso sério de buscá-lo, de servi-lo. Então, e elas muitas vezes querem ser abençoadas. Veja que nós precisamos servir ao Senhor, conhecer o Senhor de perto, né? Buscar ao Senhor. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos que obedecer, né? Para poder receber a bênção do Senhor. Mais um ponto aqui: a misericórdia e compaixão para poder ministrar a cura. Como é importante nós termos misericórdia e compaixão. Por isso que eu falei para vocês gravarem aquilo, porque diz a palavra que gravarem aquela palavra compadeceu. Por quê? Porque diz a Bíblia que Jesus se compadeceu daqueles leprosos. E então, Jesus ministrou a cura. A importância da misericórdia, a importância de ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, é a chave para ministrar a cura, é a chave para abençoar aquela vida. Quando nós temos misericórdia, quando nós temos compaixão, para ver uma vida de milagres, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para a referência, para o modelo perfeito que é Jesus. Jesus realizava milagres porque ele sentia compaixão do povo. Em diversas passagens diz que ele se compadeceu, que ele ali
misericórdia, né, do povo. Jesus, em certa oportunidade, ele ficou profundamente compadecido. Isso está em Marcos capítulo 1, verso 40 e 41. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero ficar limpo. Olha só que texto maravilhoso. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Jesus, diz a Bíblia, que ele se compadeceu ali profundamente e falou: eu quero. Aquele homem perguntou para ele: se quiseres, pode né? Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus falou: eu quero. Profundamente ali, compadecido, Jesus falou: eu quero. E tocou ele. E diz a Bíblia que ele ficou limpo, aquele homem ficou limpo. Em mais uma oportunidade, Jesus viu uma multidão e se compadeceu e curou os seus enfermos. Lá em Mateus capítulo 14, verso 14, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja o que a palavra de Deus diz. Jesus, ele se compadeceu de uma grande multidão. E diz a Bíblia que ele curou os seus enfermos. Também Jesus curou 2 cegos. Lá em Mateus capítulo 20, verso 30, verso 32 a 34, diz assim: e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Aleluia, glória a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus ficou condoído. Jesus ficou ali, sentiu a dor. Condoído é sentir a dor daquelas pessoas, daqueles cegos. E Jesus então tocou nos olhos deles e curou eles. Certa oportunidade, Jesus estava ensinando a palavra de Deus e ele se compadeceu e passou ali a curar. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 34, que diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, que o Senhor nos ensine, que o Senhor gere em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, ou seja, de ter misericórdia e compaixão pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que precisam de uma cura de alguma enfermidade. Então, nessa noite, eu quero interceder pela tua vida. Eu quero orar por você que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação. Então, que você possa ser curado, que você possa receber a cura do Senhor sobre o teu físico, sobre os teus sentimentos, sobre as tuas emoções, por tudo aquilo que te aflige. Quantas pessoas estão com ansiedade, ali perdidas, ansiosas, né, aflitas. Então, que você receba a cura do Senhor nessa noite, a cura do Senhor sobre a tua vida. O Senhor, que você possa perguntar para o Senhor,
e que Ele possa te responder: eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero tirar essa ansiedade da tua vida, eu quero te dar alegria no teu coração, tirar essa tristeza, tirar essa depressão. Que você possa ser tocado nessa noite pelas mãos do Senhor Jesus, mesmo que à distância, o Senhor está aí, o Senhor pode fazer isso. Tenha fé no Senhor. Então que nós possamos aprender com Ele, aprender a ter misericórdia e compaixão e interceder pelos outros. Amém? Eu gostaria de falar para os irmãos, eu já estou quase terminando, eu creio que vai dar para terminar hoje esse tema. Veja, quando Deus não cura, quando é que Deus não cura? Essa semana mesmo nós tivemos uma experiência na minha família. Nós perdemos uma pessoa, perdemos um ente querido para a Covid. E nós oramos tanto, um exército de irmãos oraram, muitas igrejas orando, e aprove ao Senhor levá-lo. Ele faleceu na segunda-feira. E quando ele estava ainda consciente no hospital, ele pediu a sua Bíblia. Ele falou para levar a sua Bíblia. E levaram a Bíblia para ele. E uma das últimas palavras que ele falou, porque ele foi sedado para poder ser entubado, e depois disso ele não mais acordou, mas as suas últimas palavras antes de ser entubado foi que o médico, ao fazer aquele último procedimento ali, ele tinha que fazer um procedimento e ele não podia ficar desacordado, e ali o médico falou para ele, o nome dele era Rafael, então o médico falou: Rafael, eu vou fazer esse procedimento e você não pode dormir, você não pode desacordar. Então, eu vou conversar com você aqui e você fica conversando comigo, a gente vai conversando para que eu possa fazer o procedimento. E ao fazer o procedimento ali, junto com o Rafael, o médico percebeu que em determinado momento o Rafael parou de falar. E o médico então falou para ele: Rafael, fala aqui comigo, não deixe de falar, Rafael. E então ele se dirige ao médico e fala: eu estou falando com o meu Senhor Jesus. Essas foram as suas últimas palavras. Após isso ele foi sedado, foi entubado e veio a falecer. Mas por que Deus não o curou? Nós não sabemos. Nós não sabemos quando Deus não cura. Nós sabemos que é da vontade de Deus curar. Mas a Bíblia, mesmo, ela nos mostra alguns relatos de pessoas que não foram curadas. Nós não podemos julgar alguém como não tendo fé para ser curado. Como se a pessoa não tivesse fé. Por isso que ela está doente. Não. Nós não podemos julgar, não podemos falar isso. Nós temos que orar pela cura. Nós temos que interceder, ter compaixão, misericórdia e orar sempre, porque é a vontade de Deus curar. Jesus é poderoso para curar. Deus tem todo o poder para curar. Mas nós não podemos julgar a pessoa. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não foram curadas. Por exemplo, Eliseu, um grande profeta, um grande homem de Deus. Eliseu, ele morreu de uma doença. E assim, essa história está em 2 Reis, capítulo 13, verso 14, onde diz: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Veja como um homem que curou tantas pessoas, Eliseu, ressuscitou até mortos, fez tantos milagres, sinais, maravilhas, está com uma enfermidade de que ele havia de morrer através dela.
mas ele era um homem de fé. Veja que ele tinha tanta fé, esse homem era tão usado, que em certa oportunidade jogaram um defunto na mesma cova onde estavam os seus ossos, e diz a palavra de Deus que o defunto, na hora que tocou os ossos de Eliseu, voltou a viver e foi ressuscitado. Um homem que até os seus ossos ressuscitaram. Um outro morto não pode ser um homem que não tenha fé. Mas ele ficou enfermo e ele morreu daquela enfermidade. Todos nós um dia vamos morrer, a não ser que o Senhor Jesus volte, então nós sejamos arrebatados em vida. Mas é certo que nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, de alguma doença. Então não é por causa disso que nós não temos fé, nós não podemos julgar aquele que não foi curado, porque Deus sabe o motivo. Nós não podemos dizer que Deus desaprova a vida daquele irmão, daquela irmã. Nós não podemos dizer isso. Timóteo também é mais um exemplo. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. E Timóteo enfrentava frequentes enfermidades. Em 1 Timóteo 5, capítulo 5, verso 23, diz isso. Paulo falando para ele: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo aconselhando a Timóteo, que tinha frequentes enfermidades. Um homem de Deus, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que tinha problemas, frequentes problemas. Paulo aconselha a beber um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A vida do apóstolo Paulo também Paulo sofria de uma possível enfermidade nos olhos. Né? Então, um homem como Paulo, que realizou muitos milagres, abençoou tanta gente, mas que por algum motivo que nos é desconhecido, enfrentou tal enfermidade. A Bíblia diz que Paulo orou para o Senhor uma determinada vez para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne. E a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta. Então, é por algum motivo que nós não conhecemos. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 11 diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha aqui Paulo falando à igreja de Gálatas que ele tinha uma enfermidade na carne, e aquilo não foi motivo para que a igreja do Senhor lá em Gálatas desprezasse ele. Então, aqui a Bíblia nos dizendo isso. Eu encerro, meus amados irmãos, esse estudo, pedindo para que o Senhor nos conceda um coração cheio de fé. Um coração cheio de fé para vencermos as enfermidades, para orarmos, para termos autoridade no nome de Jesus, para ministrar salvação, cura, libertação, para realizarmos milagres. Eu oro para isso, para que isso exista na nossa vida. Mas também eu oro para que nós tenhamos um coração cheio de amor por aqueles que estão enfermos e também por aqueles que permanecem enfermos. Amém? Eu espero que esse estudo que nós estamos finalizando hoje possa ter te abençoado. Eu espero que esse estudo sobre fé e autoridade possa ter feito a tua fé crescer um pouco mais. Eu espero que esse estudo possa ter incentivado você a orar com mais autoridade, com mais ousadia. Eu espero que esse estudo tenha feito você também a ter mais compaixão, misericórdia,
pela vida daqueles que estão padecendo por alguma doença. Eu espero que esse estudo tenha feito em você, edificado em você, trazido uma revelação a você da grandeza do nome do Senhor Jesus, que há poder nesse nome. Amém? Eu espero tudo isso. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos edifique a cada dia em fé e em autoridade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se nós tivermos mais algum pedido de oração nessa noite, eu quero, nessa hora, pedir para que, se nós não tivermos, vamos orar então a oração final. Então, nos despedimos. Não temos nenhuma oração? Não. Amém. Vamos orar então, nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, porque estamos encerrando mais um ciclo de mensagens, meu Pai, sobre fé e sobre autoridade. Pai, eu espero que o Senhor venha nos usar com esse conhecimento que adquirimos, meu Pai, com todos esses ensinamentos, essas revelações que tivemos durante todo esse período, que nós possamos ser usados por Ti para ministrar cura, ministrar libertação, salvação, Senhor, às vidas. Eu peço também, Senhor, para que o Senhor nos ensine a ter um coração obediente, nos ensine a ter um coração misericordioso, cheio de compaixão, de amor, Senhor, por aqueles que padecem, por aqueles que precisam de Ti, Senhor. Eu oro para que você seja abençoado também, para que você seja curado. Eu oro para que você receba a cura da tua enfermidade nessa noite, seja ela onde estiver, seja ela no coração, seja ela ali alojada no teu peito, no teu pulmão. Eu oro por aqueles que estão com Covid, aqueles que estão padecendo por câncer. Então eu repreendo todo câncer, eu repreendo toda a Covid, eu repreendo toda a dor ali que você está cometendo, você na tua coluna, no teu joelho, ali nos tendões. Eu quero interceder por você. Eu quero interceder por aqueles que estão também como doenças na alma, nos sentimentos, nas emoções. Senhor, eu também oro para que o Senhor venha curar essas pessoas. Para que elas possam ter ali a alegria do Senhor em seus corações, para que eles sejam motivados em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que precisam de uma libertação, que estão escravos, uma libertação por estarem no momento oprimidos por algum espírito maligno. Então que você seja liberto nessa hora, que você pare de ouvir vozes, que você pare de ver vultos, que você pare de ter medo, porque Jesus, Ele venceu por nós. Ele nos dá autoridade, Ele te dá autoridade para que você repreenda esses espíritos malignos. Eu oro para que todos aqueles que precisam de uma libertação das drogas, do álcool, sejam curados, sejam libertos em nome do Senhor Jesus. E eu oro para que aqueles que não são salvos, aqueles que precisam de uma salvação, aqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus, ter um encontro com Ele, um encontro que vai mudar as suas vidas para sempre. Eu oro para que nada detenha este encontro, que você venha conhecer o Senhor Jesus, que você venha se render a Ele e que você venha confessar o seu nome para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até domingo. Domingo nós temos um encontro marcado às 18 horas, culto da família, ali na Avenida Miguel de Castro, número 1205,
165. Amém? Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus.